Hallo Leute, alles klar? Mein Name ist Ralf. Ich bin Deutschlehrer bei IBL. Hoje quero falar sobre os nossos verbos de posição em alemão, e Positionsverben. Você sabe de que se trata? Ainda não? Vem comigo, eu vou explicar para você. Então, na verdade, os nossos verbos de posição em alemão, eles são usados para descrever diferentes posições e localizações especiais. Como o alemão é uma língua muito detalhada, muito detalhista, ele quer, então, deixar bem claro onde e em que forma os objetos se encontram. Então, eu posso usar também o nosso verbo sein, mas o alemão normalmente usa outros verbos. Então, a pergunta normalmente você faz, então, seria o onde, o wo. Então, uma frase tão simples, começando na língua inglesa, quando você fala "The book is on the table". Então, para traduzir essa frase em alemão, então eu poderia dizer "Das Buch ist auf dem Tisch". Então, a tradução já está feita. Porém, é muito comum que o alemão ele não se contente com isso. Ele quer deixar claro de que forma esse livro fica na mesa. Então, ele quer indicar se o livro está deitado ou pode ser que ele está também em pé. Então, dessa forma, aí eu uso normalmente o verbo liegen, para deixar claro que o livro está deitado. Dessa forma, provavelmente, eu traduziria a frase "The book is on the table" em alemão, "Das Buch liegt auf dem Tisch". E no caso, eu tenho um objeto que fica em pé, então eu uso o verbo stehen. Nesse caso, então, poderia dizer "Die Vase steht auf dem Tisch". Então, quando eu posso usar o liegen, o stehen? Na verdade, o conceito para usar o verbo stehen não seria um objeto que não tem autonomia de ficar na horizontal por si só. Então, se eu tenho uma mochila que ela não consegue ficar em pé, então, quando eu coloco ele no chão, eu tenho que usar o verbo liegen. Mas se eu falo um copo que está na mesa, então ele está em pé, eu vou usar o nosso verbo stehen. Na verdade, nós temos, além do verbo stehen e liegen, mais 3 outros verbos que indicam a posição. No total, são o verbo sitzen, de estar sentado, o verbo stehen, quando alguém, um objeto, está em pé, e o nosso verbo liegen, quando está deitado. Além desses verbos, que não constam até agora no livro, mas para ter uma visão geral, trago também aqui o verbo hängen, que esse verbo está pendurado. Então, se eu quero dizer a roupa está pendurada no varal, o quarto está pendurado na parede, eu uso o verbo hängen. E, por último, o nosso verbo o stecken. Então, ele tem essa ideia de algo que está enfiado, então ele fica entre duas outras coisas. Se eu quero indicar, por exemplo, que a chave está na porta, uma folha fica entre dois livros, então eu uso o verbo stecken. Então vamos dar uma olhada aqui, essa indicação desses verbos aqui, porque o fato que eles falam de uma permanência, de uma posição no espaço,
significa em alemão, eu tenho que usar já o nosso verbo dativo. A pergunta para esses verbos, o que eu faço é o onde, é o wo. Então, posso dizer, por exemplo, Peter sitzt auf der Bank. Peter está sentado no banco. O verbo sitzen, por si só, já é uma posição, ele indica uma posição e não movimento, e não é movimento em algum lugar. Então, eu tenho que usar o dativo. Quer dizer, o die Bank vira der Bank. Se vocês se lembram do dativo, o nosso der e o das se torna dem, e o feminino, o die, vira der. Então, se eu quero dizer, o livro está no estante. Então, eu falo, das Buch steht im Regal. Normalmente, eles estão em pé, um atrás do outro. Então, eu uso o verbo stehen. Então, das Buch steht im Regal. Nesse caso, Regal é das Regal e vira in dem, ou a contração im Regal. E posso dizer, das Hemd liegt auf dem Bett. A camisa está deitada, está em cima da cama, né? Então, aqui uso auf, mas como a posição dele também, eu posso perguntar wo, então tem que usar o dativo. Bett é o das Bett, então fica auf dem Bett. Claro, eu poderia usar também em alemão o nosso verbo sein. Nos três casos, eu poderia dizer também, o Peter ist auf der Bank, das Buch ist im Regal, das Hemd ist auf dem Bett. Porém, o alemão realmente ele prefere dar essa indicação mais exata. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos de todas essas frases, todos os verbos. Eu posso dizer, die Familie sitzt am Tisch und isst. A família está na mesa, está comendo, está almoçando. Das Auto steht in der Garage. O carro está na garagem. Aqui, muitas pessoas acham muito estranho que eu uso o verbo stehen como carro. Mas tem que imaginar que o carro fica em cima de 4 pneus. E aí eu uso o verbo stehen. Quando você usa o verbo liegen, aí o carro capotou. Outro exemplo, aqui eu posso usar o nosso verbo liegen. Aqui a cidade de Bern, ela encontra-se, ela fica na Suíça. Então, Bern liegt in der Schweiz. Significa que o nosso verbo, além de indicar que a posição de um objeto, eu posso usar ele também geograficamente, onde um lugar, indicar onde o lugar encontra-se. Então, aqui, Bern liegt in der Schweiz. O nosso verbo hängen, es hängen viele Bilder an der Wand. Muitos quadros estão na parede, ou estão pendurados na parede. E no final, der Schlüssel steckt in der Tür. Como eu já falei, a chave está na fechadura, então ele fica preso na fechadura, então para dizer a chave está na porta. Né? Aí eu uso o nosso verbo stecken. Então, isso são os nossos Positionsverben. Eu acho que você aprendeu. Então, até logo. Tschüss, Leute.